Fala aí, galera. Bom, o vídeo de ontem gerou uma série de dúvidas aí, então, principalmente sobre o Afterburner, né? Então, vou tentar passar alguma coisa aí de experiência própria e de conhecimento que eu tenho a respeito, tá? Então é assim, ó. Quando a gente abre o Afterburner na primeira vez, né? Você vai ver que a tua placa tá com o padrão da fábrica, que é voltagem no zero, o power limit a 100%, a temperatura depende da placa, no caso da minha é 84 graus, clock de memória e do core, os dois no zero, que é o padrão. E aqui a ventoinha vai estar assim, ó, automática, padrão da fábrica, tá bom? O que é interessante qualquer um que tem uma placa de vídeo fazer? O que é seguro, vai te dar uma performance um pouquinho melhor, e qualquer placa de vídeo que tu tiver dedicada é interessante você fazer. Você abre o Afterburner, independente da placa que você tiver, tá bom? Você vai fazer assim um pequeno overclock que não vai te dar risco nenhum e que vai te dar uma performance um pouco melhor na hora do jogo, tá bom? Como que você faz? Você tem que maximizar o power limit, ou seja, toda a potência de energia que a placa precisar, você vai permitir que ela use. Então, como que faz isso? Simplesmente você pega esse slide aqui e move para o máximo. No caso da minha placa, é 120%. Tem placas que é 110, tem placas que é mais. Na minha é 120. Então você vai pegar aí o slide do Power Limit e pôr no 120. Quando você mexe o Power Limit, você vê que mexe junto o limite de temperatura, que não é interessante, porque a gente está querendo fazer alguma coisa que aumente a performance com confiabilidade e que não vai interferir na durabilidade da tua placa. Então aí você vem e clica nessa correntinha aqui, e quando você desliga ela, você libera, você desvincula o power limit do limite de temperatura. E aí você volta o teu limite de temperatura ao original. Ou seja, você permite que ela use mais potência, mas não permite que ela esquente mais do que pode. Ou seja, quando atingir a temperatura limite, o clock da placa vai baixar para evitar que ela superaqueça e aí pode dar algum problema. Então, primeira parte, aumentar o power limit mantendo o limite de temperatura. Segunda parte, esses dois slides aqui, que é o clock da GPU e o clock da memória. Como que faz? Qualquer placa da NVIDIA, qualquer uma, série 9, 960, 980, série 10, 1050 Ti, 1060, 1080, não importa. De cara, você pode pôr aqui, ó, 50. Você pode vir aqui, ó, e clica, digita 50 e dá Enter, pronto. E a memória? Você vem aqui, ó, e clica 100 e dá o Enter. Aí você vem aqui, ó, e ativa. Qualquer alteração que você faz aqui, você tem que checar aqui para ela ser efetuada. Então aí, ó, eu aumentei o Power Limit, ofereci mais 50 MHz para o processador de vídeo e mais 100 MHz para a memória. Com isso, você já vai ter um pouco mais de desempenho na hora do jogo. E um overclockzinho básico desse aqui, de forma alguma vai prejudicar o funcionamento da sua placa, a vida útil dela, nada. Tá bom?
Aí o que mais você tem que fazer? Você tem que vir na configuração dele, ó. Vou de novo aqui, ó. Configurações, e aí você vem na segunda aba, que é a ventoinha. E você escolhe para habilitar perfil de controle automático. O que é isso? Você vai desenhar aqui, ó, um gráfico baseado na temperatura e na velocidade que a ventoinha vai rodar. Por que isso? Porque o padrão, que é o que vem aqui, ó, automaticamente quando você põe a placa, ele visa sempre o quê? Silêncio. Ou seja, a ventoinha roda super devagarzinho, que é para não fazer barulho. Todo mundo, ou quase todo mundo, joga de fone de ouvido, de headset, ou então joga com um som forte, né? Ninguém quer jogar com um som baixinho. Então, para mim, a ventoinha da placa de vídeo tá rodando a 2000 RPM fazendo barulho, não interfere, não me atrapalha. Se você compartilha dessa mesma opinião que eu, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, habilitar o controle automático e criar uma curva de controle da ventoinha mais agressiva. Aí é assim, toda ventoinha de placa de vídeo é barulhenta. Todas são barulhentas. Umas um pouco mais, todas são barulhentas. E todas elas têm sempre algum determinado ponto no qual ela é mais barulhenta. E na minha experiência, com 4, 5 placas de vídeo que eu já tive aí na minha vida, nenhuma delas, o maior barulho era 100%. Sempre tem alguma rotação que a placa faz um barulho chato, tipo uma reverberaçãozinha. Então, por exemplo, no caso da minha placa de vídeo atual, é em torno de 75%. Ou seja, a 70% ela não faz muito barulho, a 80% ela não faz muito barulho. E a 75% ela faz um ruído meio estranho, meio chato. Então eu nunca deixo ela ficar a 75%. Ela fica a 70%. E quando chega a 60 graus, ela vai para 80%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pôr lá alguma coisa para estressar, por exemplo, um benchmark do jogo, um teste qualquer de vídeo que estresse a placa de vídeo, para fazer ela ir ganhando temperatura. E aí você vai aos poucos regulando essa curva da ventoinha para ter um equilíbrio entre silêncio e uma temperatura adequada. Pensando o quê? Tentar evitar da placa passar de 75 a 80 graus. Então vocês vejam que a minha aqui, ó, a 75 graus, ela vai a 100%, que é para tentar segurar a temperatura no máximo até 75 graus. Feito isso, você dá o OK aqui. E aí você acionando aqui, ó, e ele fica assim, ó, essa caixinha vermelha com o automático ligado. Quem vai controlar a ventoinha não vai ser mais o padrão da tua placa de vídeo, vai ser o Afterburner. Deu para entender? Tá. Aí aqui, eu já tinha mostrado para vocês ontem. Opa, abri o programa errado. O Riva Tuner, que é para você poder configurar o monitoramento na tela e para usar esse limite de frames aqui para segurar o limite no teu monitor, para não deixar estourar, porque não tem necessidade. Não adianta você ter 150 quadros na tela se teu monitor é 100. Não adianta você ter 100 quadros na tela se teu monitor é 60. É desperdício, só vai sobrecarregar o sistema e não vai ser uma jogabilidade melhor, vai ser pior, porque vai dificultar, não tem necessidade nenhuma, é besteira isso. Então, no meu caso, é 100, tá aqui em 100.
que eu vou tentar explicar para vocês. Quando a gente continuando o vídeo, é o seguinte, vou tentar mostrar para vocês aí o que é importante você fazer. Quando você entra no jogo, com a monitorização do Riva Turner e do Afterburner acionada, você tendo ali a visualização na tela, você vem na configuração e você tem que setar os seus gráficos, tanto as configurações dos detalhes como sombra, para ter o que? Eu vou pôr aqui o benchmark do jogo, só para vocês terem uma ideia. Você tem que setar o seu gráfico para quê? Para ter um frame rate, um frame time, o mais constante possível. Então, no meu caso, é 100 FPS, certo? Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o gráfico de cima, que é o frame rate, e o de baixo, que é o frame time, o mais constante possível. Então, que nem vocês estão vendo ali, ó, o frame rate está travado a 100 e o frame time está travado 10 milissegundos, que é o tempo de frame correspondente aos 100 FPS. Cada vez que dá uma pingada igual deu agora, é sinal de que eu perdi algum frame, com isso pode ter algum problema, alguma dificuldade na minha jogabilidade. Então aí você pega, faz aquele overclockzinho básico na placa, seta no Riva Turner o teu frame máximo da tua tela, configura o gráfico do jogo e testa e vê, ah, tá legal, ó, tá estável, não tem oscilação, perfeito. Ah, tá estável, mas meu processador, minha placa de vídeo tá a 40%. Você pode ir lá e aumentar a qualidade gráfica. Ah, ó, tá estável, mas de vez em quando dá umas pingadas, sinal que a tua placa de vídeo tá batendo em 90, 95, 100%. O ideal, ó, é deixar em torno de 80, 85% a placa de vídeo. Vocês veem que a minha tá trabalhando, ó, de 80, 82, 79, 83, 85, 84, mas ela não bate 100%. E aí com isso, eu tenho um gameplay fluido, no qual eu não perco frames, não sobrecarrego o sistema, e eu vou ter um gameplay mais legal, mais tranquilo. Tá bom? Então aí, basicamente é isso. Se você fizer dessa maneira, você vai ter uma jogabilidade melhor, uma experiência melhor no seu gameplay, tá bom? Então é isso aí que eu tinha para passar hoje. Quem gostou, dá o like, se inscreve no canal quem tiver interesse, compartilha com os amigos, dá uma força aí para mim, tá bom? Aquele abraço e até o próximo vídeo.